Sombrionauta apresenta Americano, Erykah Badu Show, 22/1/2023. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Existe uma coisa muito interessante na ficção científica que não é conservadora como Star Wars 1977 a 2022, que é pensar como seria a vida cotidiana de civilizações que fossem submetidas às tecnologias de alto impacto difundidas em termos massificados. Ou mais simples, qual o impacto da difusão de uma tecnologia de massa e de seus princípios científicos para a própria massa que a produziu? Eu basicamente acho que o comunismo é isso aí em cima, organizado por uma burocracia preparada e consciente de seu papel, coisa que nego teme, mas que tem seus motivos. Porque uma burocracia consciente de si tende a se renovar constantemente à medida que sofistica a si mesma, uma vez que vai, por sua própria competência, superando sua motivação de existência. Ao contrário da tecnologia da modernidade que em seu modelo biológico e viral tendia a querer curar o mundo, esse tipo de pensamento visava superá-lo. A NASA, National Aeronautics and Space Administration, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, 1958, seria o melhor exemplo desse tipo de burocracia, ou do que poderia ser esse tipo de burocracia se ela não atendesse aos interesses do irmão capitalismo. Sim, porque a NASA segue um princípio básico do começo do capitalismo, o de procurar as soluções internas de suas economias por meio da exploração de territórios alienígenas. As grandes navegações século XV ao XVII seguiam esse princípio, favor não esquecer. Essa é uma marca do ocidente capitalista, sempre achar que pode tomar os recursos e tecnologia de outros locais para resolver seus problemas internos. Também é uma marca do capitalismo a de apresentar suas comunicações de maneira majoritariamente visual. Ou seja, o sentido máximo em termos de estética nesse sistema é a visão. O que a musicalidade de Erykah Badu, 1971, apresenta é a negação das duas premissas capitalistas acima. Esse é o segundo show dessa artista texana que eu assisto. Sim, Badu e, aliás, Beyoncé, 1981, são texanas. E se isso lhe trouxe estranheza, é porque no Brasil padecemos de uma imensa pequenez auditiva. Isso se mostra em nossa tendência a reduzirmos a musicalidade nacional ao eixo Rio de Janeiro-Nordeste. Portanto, existem outras sonoridades negras estadunidenses além de Nova York e Los Angeles. Isso é uma coisa bem interessante de perceber em termos sonoros. A cena eletrônica do Texas parece ser muito forte, assim como a de Chicago. Pensando nisso, é de se entender porque a música de Badu tem uma forte influência do eletrônico, mas isso não se restringe à mera coincidência. Tal influência é constantemente citada, apesar de pouco discutida. A música, ao contrário de nossos místicos capitalistas, não é um engendrado de alguma interioridade que se expressa de maneira exterior, mas sim uma subjetividade que tende a se mostrar pelos recursos materiais disponíveis. Sim, estou dando uma teoria safada comunista para a musicalidade. Mas esses recursos materiais são construídos socialmente, logo são coletivos. Nesse sentido, é fundamental entender que a artista é profundamente influenciada por um ideário que, a meu ver, hoje está banalizado porque se ignora seu principal fator. Esse ideal é o afrofuturismo, cujos elementos e relações estético-intelectuais existem desde 1952, mas só receberam essa alcunha em 1993. O problema é a palavra estética e o entendimento pequeno que é dado ao termo. Quando falamos de estética, prioritariamente pensamos em termos visuais. Como exemplo, dou o seguinte relato. Quando me dirigi para assistir a esse novo show da Badu no Memorial da América Latina, 1989, eu fiquei observando o público, mas ouvindo a discotecagem antes da entrada do show principal. A visualidade das pessoas tentava combinar uma espécie de africanidade que, cá entre nós, é mera ficção nossa, reducionista, sobre o que os negros estadunidenses entendem por africanidade. As pessoas acham que trançar o cabelo e meramente usar turbantes é evocar raízes africanas e esquecem que é muito mais do que isso justamente por causa disso. A africanidade tem uma relação muito grande com a espacialidade onde ela se dá. Logo, ela muda de local para local. Achar que ela é universal é coisa de quem apenas a vê, não a vive. Noção de capitalista safado influenciado pelo pensamento cristão. Então o nego foi no show da Badu e comentou muito de como ela se vestia e pouco qual o motivo dela se vestir daquele jeito. Muito do que ela faz é algo que você, sim, você jovem, faz. Combinar tecnologias de altíssimo impacto com os conhecimentos chamados ancestrais, que eu prefiro dar um nome mais técnico aqui, pré-capitalistas ou do mundo antigo. Quando você envia uma cantiga do candomblé via WhatsApp para seu amigo, está realizando uma baita de uma ação afrofuturista, ou seja, usando tecnologia atual combinada com a do mundo antigo originário do continente africano. Parabéns! Acabei de explicar um princípio de ficção científica da tecnologia comunista burocrática que falei acima, sem ser ficção. Não foi difícil, foi? Não, mas talvez fosse impossível de você perceber se não tivesse ouvido ou lido esse conceito.
Aqui está o problema de quem assistiu o show da Badu e de muitos que fizeram a crítica desse show. Eles se preocuparam com o aspecto da tecnologia afrofuturista que ela usa e não com o principal que sugeri logo acima: o som. As pessoas que vão a shows de música negra atual têm uma tendência a ter sua audição um pouco refinada. Não estou dizendo que elas são idiotas, apenas relacionando um problema, justamente por não saberem relacionar coisas porque talvez não tenham uma grande cultura musical. Também não estou colocando em termos de cultura melhor ou pior, que isso não existe na prática, mas estou apresentando um problema sim de quantificação. Quanto mais estilos musicais vamos absorvendo com o tempo, tendemos a criar um maior cabedal musical, o que nos dá mais subsídios para utilizar um método comparativo. No método comparativo, pegamos um ou mais objetos do mesmo tipo ou documentos, se você é historiador, e tentamos perceber suas semelhanças e diferenças, e assim desenvolver uma leitura relacional ou não entre eles. Não precisa ser cientista para isso, digo, formado em faculdades, pois no fundo a profissão de DJ é saber apresentar a afirmação anterior para o público. Basta ter ouvido música e parado para escutá-la, que você acaba desenvolvendo algum pensamento crítico, no sentido de julgar e selecionar conceitos e não de ser um todo moralista. Quando se ouve muita música, com o tempo você vem a perceber detalhes em sua construção que antes passavam sem serem devidamente destacados. Enquanto esperava para ver e ouvir o show, durante a discotecagem percebi uma coisa ouvindo os raps novos da garotada e a música do Jorge Benjor, 1989, a batida. A batida do novo rap tende a ser dançante, mas secundária em relação à melodia. Não é exatamente esse o caso do Benjor, em que as letras às vezes são nonsense em relação a seu ritmo, aliás bastante agressivo, o samba rock, 1950. Aí é que está o problema. Uma professora negra de educação física e dançarina de música afro certa vez me explicou que a diferença entre a música africana e a música mainstream é que na primeira os músicos se adequam aos dançarinos e na segunda, seguindo o pensamento da música de câmara europeia, os dançarinos se adequam à música. A primeira é coletiva e a segunda é autoritária, em termos de ritmo então. Todo DJ sabe disso, por essa razão ele muda as batidas e sets à medida que está tocando, pois sua tecnologia é preparada para fazer isso, coisa que não é tão fácil para orquestras sinfônicas ou mesmo bandas. Mas a banda da Erykah Badu consegue fazer isso. Quando finalmente entrou Badu e sua banda, com quase 40 minutos de atraso, minhas conclusões anteriores ficaram mais evidentes ainda. O show proposto por aquela entidade, porque ela não é diva, e sim um ser estranho que tem como missão fazer sons estranhos, é proporcionar uma experiência, não uma mera aparência. Como sempre, ela entrou depois da banda com um visual inspirado em uma combinação de vestimentas texanas e de outras culturas, que estranhamente se combinavam em certa harmonia, talvez pelo bom gosto de tons de cor. Tons de cor são o ritmo das imagens. Duas coisas devem ser destacadas a partir daqui: o jeito como ela canta e a batida que ela usa. Badu é uma excelente cantora, mas as pessoas ignoram que o que ela faz é estranhamente familiar a quem escuta Soul 1950. Mas a questão é em cima de que batida ela canta. A batida que Badu usa é a de guerra porque ela acredita ainda em revolução. Enquanto o Soul tende a usar ritmos dançantes mais relaxantes e amorosos, a batida da sonoridade da texana é puxada para um grave e toques de bateria agressivos, que o rap soube bem usar em seus clássicos desde o surgimento do Run DMC, 1981, seca e agressiva. Logo, um efeito muito interessante surge durante essa apresentação em que a batida te incentiva a ser agressivo, enquanto o vocal lhe invoca certa sensibilidade, o que se faz presente inclusive nas letras da entidade. Um exemplo desse tipo de composição está em On and On, 1997. Você corre para a destruição porque não tem mais nada. A nave-mãe não pode salvá-lo, então sua bunda vai deixar. A função de sua mãe e de sua companheira não é te salvar nem te guardar, então saia e vai se virar. Isso é bem diferente do que é cobrado das mães no patriarcado, mas que toda mãe de origem nortista sabe bem. Criam-se filhos e filhas para o mundo, não para si. Não se deve depender de homem nenhum. Essa é a grande sacada de ver o show dessa mulher, de que você deve ser doce, mas tem de ser firme. Todo show é ligado a esse tipo de pensamento em que dois bateristas combinados com o baixista devem manter todos cientes da empatia, mas não é para abusar. O que dá tom mais futurista são os teclados, fundamentais para a música eletrônica e que podem mandar diversas batidas diferentes ainda, combinados com um DJ. Em verdade, o show dessa cantora é mais um conjunto de modalidades percussivas feitas por diversos tipos de instrumento, inclusive de cordas. Mas para ajudar nessa imersão, as luzes e figurinos nos ajudam a aceitar que o futuro é agora. Ou foi, ou será. Depende de quando você começou a escutar essa cantora. No entanto, a produção do show deixou a desejar, sendo que em vários momentos vimos que Badu pediu para trocar de pedestais e quando ela mesma estava tocando uma percussão eletrônica, o som não saía. Além do telão estar fora de sincronia com o espetáculo, também achei que o ambiente aberto do memorial veio a atrapalhar a apresentação, pois ele diminuía as possibilidades e versatilidades da iluminação. Tudo isso é superável, mas algo não é. O público.
Se tem uma coisa que me irrita é nego que vai a show para conversar. Abraça a experiência! Durante o show percebi aquela diferença da batida, que também é uma diferença de visão de mundo, ou melhor, de audição de mundo, que falei anteriormente. Muitos dos jovens estavam ali para o show da Erykah Badu como imagem e não para ouvir e sentir o show da Erykah Badu. Isso me parece deplorável e se expressou em um momento desagradável durante a apresentação. Badu desceu do palco e estava cantando com as pessoas da pista premium. Essa aberração capitalista. E o pessoal começou a abraçá-la, tocá-la, empurrá-la, coisa de adolescente idiota que quer se apropriar de seus músicos. Ela parou o show, disse que ia ficar ali com eles, mas não queria ser puxada. E todo mundo que entende ou não inglês compreendeu exatamente o que ela queria dizer com um tom de voz assertivo, porém calmo que ela usou. Meus caros, a América de Erykah Badu, a que podia ser doce, mas assertiva, que podia ter compaixão, mas acreditava em revolução, não estava presente em massa ali. Ali estavam os fãs do Baco Exu do Blues, 1996. Aquele rapaz que eu gosto, mas que adora cantar sobre como é bom ser um homem negro objetivado sexualmente. Enfim, o show foi muito bom, mas me pergunto se ainda existem pessoas da classe média de origem negra que acreditam no afrofuturismo, e não em sua mera cosmética. Quanto a mim, eu permaneço impermanente americano. Depois de assistir a shows desse calibre, eu fico irado como negro aqui no Brasil. Acha mesmo que conhecer as tradições africanas faz com que a diáspora desapareça? Queridos, a escravidão também é demérito africano. Essa noção ocidental patriarcal de querer voltar para o paraíso, mais conhecido como a casa de seu pai, é deveras desprezível. No fundo, eu acho que todo esse pseudo-pensamento comunal é apenas uma constatação bem moderna da falta de habitações e regimes de aluguel baratos que propiciem acesso à moradia. E por fim, nos condenam à noção retrógrada de clã. Detesto clãs, essa noção do mundo antigo que cerceava extremamente a subjetividade das pessoas. Mas parece que toda essa nova musicalidade tende a fazer o contrário, a de negar o coletivo, enquanto nossos músicos de mainstream, inclusive negros, gostam de se mostrar como seres vindos do mundo antigo e com percepções de falsa compaixão que parecem mais neutralidade. Sim, estou pensando no Djavan, 1949, por exemplo. Todo esse pessoal gosta de fazer uso da tecnologia cultural de gente negra, estadunidense e de nordestinos em suas melodias e batidas, mas dificilmente gosta de apoiar mudanças estruturais econômicas. Seus shows são para a rapaziada do agronegócio e para a rede de televisão golpistas. Logo... Enfim, falta ao brasileiro negro e músico falar menos, cantar menos e ter uma batida mais assertiva. E não estou falando só da sua música. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.